Olá você, muito boa noite. O nosso Notícia em Foco começa com mais uma edição aqui pela Band Imperatriz, Canal 4. Olha, semana passada nós iniciamos uma série de entrevistas com os pré-candidatos a deputado estadual e federal. Na última sexta-feira tivemos aqui o empresário JP, o Josivaldo JP, falando de todos os seus projetos políticos para 2018. E hoje nós temos o nosso convidado especial também, o ex-prefeito de Imperatriz, Sebastião Madeira, já está aqui conosco, que vai falar naturalmente sobre tudo concernente à política nacional, maranhense e também a nível de região e, por que não, aqui local, já que ele foi prefeito por 2 mandatos aqui em Imperatriz, deputado por 4 mandatos, naturalmente tem uma vasta experiência na política nacional. Ex-prefeito, médico, candidato ou pré-candidato a deputado federal Sebastião Madeira, boa noite. Bom, eu quero primeiro agradecer a oportunidade de expor as nossas ideias, os nossos projetos para a população de Imperatriz através dessa emissora. E, segundo, mas não menos importante, me colocar aqui à disposição para todos os questionamentos, todas as dúvidas e falar para a cidade, falar para a Imperatriz, falar para o povo, porque quem quer ocupar um cargo público tem por obrigação expor suas ideias para que as pessoas tenham a oportunidade de escolher e não comprar gato por lebre, saber em quem que está votando e que projeto está escolhendo. Portanto, vamos lá, estou aí à sua disposição para os questionamentos. Ok, por falar em projeto, vamos começar a primeira pergunta perguntando para o senhor. Qual é o projeto do PSDB para 2018 aqui a nível de Maranhão? Primeiro eu vou falar a nível nacional. O PSDB é o partido que desde 1889, aliás, quando foi a última eleição, foi, na verdade, a primeira eleição que o PSDB participou. O PSDB sempre teve candidato à presidência da República. E dessa vez nós teremos, que é o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. E eu queria fazer só uma reflexão. Às vezes as pessoas não pensam. Nós temos o Rio de Janeiro hoje é uma tragédia no Brasil. Quando a gente fala no Rio de Janeiro, você se benze e se treme com medo. Quem tem uma viagem para o Rio de Janeiro já fica com medo, porque a partir do aeroporto, quando você atravessa a linha amarela ou linha vermelha, ou seja de que cor for, você já tem medo de ser assaltado. Minas Gerais, um estado falido. Rio Grande do Sul falido. Rio Grande do Norte falido. A maioria dos estados da federação falidos. E São Paulo, o maior estado do Brasil, é talvez o maior exemplo de administração que o Brasil tem, e é o Geraldo Alckmin, governador pela 4ª vez. Então, na minha opinião, o Alckmin é o nome que pode colar as partes do Brasil, um país que está dividido pelo ódio, pela intolerância. Tem candidato aí pregando o ódio total e a intolerância. Geraldo Alckmin é o candidato preparado que pode colar os pedaços do Brasil. No Maranhão, nós temos o projeto com o senador Roberto Rocha, um senador muito atuante, de longe o senador mais atuante do Maranhão, e é o nosso candidato a governador. E aqui em Imperatriz nós vamos ter candidaturas de deputado federal, eu sou o pré-candidato, candidatos a deputado estadual, e no estado tem outras candidaturas. Então, esse é o projeto do PSDB para o Maranhão. O senhor tem dito em todas as entrevistas concedidas a emissoras de rádio e televisão, citando fortemente o nome do senador socialista Roberto Rocha. O que o credencia Roberto Rocha a ser bem votado em Imperatriz? O seu trabalho, né? Ele teve 80% dos votos em Imperatriz para o Senado
E é um senador extremamente trabalhador, prestigia a Imperatriz, abriu um escritório do seu mandato do Senado em Imperatriz. Agora, em dezembro, ele empenhou 9 milhões para diferentes obras do governo Assis Ramos, entregou para o prefeito, né, e incluiu Imperatriz na Codevasf, está lutando para trazer para a Imperatriz um porto seco, está lutando para fazer a duplicação da BR-010 do Estreito até Itinga, e mais do que isso, esse recurso que possibilitou a retomada da obra da duplicação da travessia urbana de Imperatriz, foi ele que foi atrás, foi ele que arrancou. Muita gente já lutou por essa obra. Começou comigo quando eu ainda era deputado federal, que botei 1 milhão para fazer o projeto. Depois veio o deputado Davi Alves Silva Júnior. E, finalmente, toda a bancada de deputados e senadores se empenhou, liderada pelo Roberto Rocha, para conseguir cerca de 16 milhões para que a obra retomasse. E agora, no ano de 2018, vão lutar por mais verba para que a obra não pare. Então, tudo isso credencia para participar da eleição. Aí tem gente que diz que não ganha. Gente, ninguém ganha eleição antes do dia. Nós já vimos milhares de exemplos de candidato que você acha que não ganha e, no fim, ele é quem senta no pódio. Que mesmo Imperatriz, quem diria que o Assis Ramos ganhava a eleição? Era um candidato que todo mundo achava que era só para constar, e no fim foi quem ganhou a eleição. Então eu acredito nesse projeto, estou lutando por ele, e tem o segundo turno. Nós vamos levar a eleição para o segundo turno, e no segundo turno, sendo o senador Roberto Rocha, aí é que nós estamos com ele. Se por acaso não for, aí a gente vai escolher o caminho do segundo turno. E eu hoje me sinto absolutamente preparado para exercer o mandato, para representar nossa região com dignidade, com eficiência, e dar para cada cidadão, cada eleitor da região oeste e sul do Maranhão ter orgulho da sua representação, porque eu tenho a experiência de 4 mandatos de deputado federal e tenho a experiência de 8 anos administrando a 2ª maior cidade do Maranhão e fazendo a transformação dessa cidade. Todo mundo que ficou fora de Imperatriz e chegou depois desses 8 anos, fica de queixo caído, com a cidade cheia de prédios, com a cidade vibrante, a cidade dinâmica, a cidade industrializada. Imperatriz mudou sua face. Por isso é que eu me coloco mais uma vez, vou à luta, vou de cidade em cidade, de casa em casa, convencer nossa região, que nossa região precisa de um representante que orgulhe a região, que esteja preparado, que não faça feio entre os melhores deputados, os melhores juristas, os melhores legisladores, porque eu tenho preparo, porque eu estou no ponto para representar a região. Muito bem, tá aí, portanto, olha só, nós vamos agora para o nosso primeiro bloco de intervalo comercial. Daqui a pouco na volta, a gente vai apimentar essa entrevista. A gente vai agora polemizar um pouco, vamos fazer algumas perguntas sobre a avaliação do ex-prefeito de Imperatriz com relação ao governador Flávio Dino, prefeito Assis, o gestor atual de Imperatriz, além, é claro, de outras perguntas concernentes à política local. Tudo isso daqui a pouco, na volta após o intervalo comercial. Cansado de andar de ônibus? Quer tirar sua habilitação, mas não sabe como pagar? Venha agora mesmo para a autoescola que mais aprova em Imperatriz. Parcelamos em até 10 vezes no boleto ou cartão. Temos categoria A, B, D e E. Somos a única autoescola com carros adaptados para deficientes da cidade, com frota nova e instrutores capacitados. Ligue 3523-2985 ou venha agora mesmo tirar ou renovar sua habilitação. Estamos na rua Coriolano Milhoma, em frente ao terminal da Integração. Autoescola Renovação, a sua melhor escolha.
De volta com o nosso Notícia em Foco, o senhor e a senhora que ligou o seu televisor agora, nós estamos conversando com o ex-prefeito de Imperatriz, Sebastião Madeira, falando sobre a política nacional, estadual, regional e local. Isso ele entende muito bem porque foi prefeito por 2 vezes, por Imperatriz, 14 anos como parlamentar federal, né? São 4 mandatos, dos quais 14 anos com essa experiência parlamentar. E nessa primeira pergunta aqui, nesse segundo bloco, eu poderia perguntar para o senhor o seguinte, pela sua experiência parlamentar no Congresso, prefeito por 2 vezes por Imperatriz, o que o credencia o senhor colocar o seu nome como deputado federal? O que diria a comunidade de Amarante, Bom Jesus das Selvas, e além de outros municípios aqui da nossa região tocantina? Bom, nesses 4 mandatos, eu trabalhei pela região. Você falou no Amarante, por exemplo. No Amarante, eu cuidei da cidade do Amarante, principalmente com projeto de água, porque eu sou médico. E eu sei que água é importante. O tanto de criança que morre de desidratação e diarreia por água contaminada, principalmente nos distritos, que a pessoa cava um buraco e um cacimbão e tira a água dali, água muito rasa que tem a contaminação dos dejetos do chão que infiltra e a água é contaminada. Então, no Amarante, eu botei água em praticamente todos os assentamentos, em todos os distritos, no centro da cidade, no Mundo Novo, no Pindarezinho. Eu botei água no Campo Formoso, na Siquel, na Alvorada, na Alvoradinha, no Pé de Jaca, na Melancia, e em outros que eu nem me lembro. Fiz kits sanitários, postos de saúde. É tanto que no Amarante o meu nome era deputado da água. Rei da água, era o meu plano real. Então, se chegar no... Você falou em Bom Jesus das Selvas. Bom Jesus das Selvas, eu fiz um projeto de kits sanitários, além de água também para os assentamentos, para os distritos. É tanto que um dia eu fui fazer uma visita, quando estava terminando de fazer os kits sanitários lá num bairro, e uma senhora disse, Madeira, agora tu me criou um problema. Eu digo, por quê? Eu não sei se eu fico morando nesse barraco ou me mude para esse banheiro que tu está me entregando. Então, eu tenho o que dizer em cada cidade, porque os meus 4 mandatos foram dedicados a ajudar os mais carentes. No Grajaú, por exemplo, além de kits sanitários num bairro, além de um projeto habitacional na Expoagra, além de água no Sabonete, no Alto Brasil e em outros distritos e dentro da cidade, no Grajaú, nós também conseguimos recursos para um aterro sanitário, que se não está funcionando hoje não é problema nosso, mas nós fizemos a nossa parte. Então, em cada cidade do Maranhão, nas 34 cidades, até a mais longe é Fernando Falcão, que fica de 100 quilômetros de Barra do Corda para dentro, lá na nascente do rio Alpercatas, lá na aldeia dos Índios Canela. Lá, além de botar água nos distritos, eu consegui uma unidade mista de saúde, que ainda hoje é a que tem em Fernando Falcão. Além disso, aí você diz, mas aí você veio ser prefeito de Imperatriz e abandonou essas cidades. Negativo. Como prefeito de Imperatriz, eu escancarei a saúde de Imperatriz para todo mundo da região. Quer dizer, banquei, fiz das tripas coração para bancar, mas nunca neguei, nunca mandei uma ambulância voltar, porque era de Fernando Falcão, porque era do Alto Parnaíba, nem do Tocantins e do Pará. Porque meus aliados diziam, Madeira não está, manda voltar essas. Não mando, porque é ser humano, está sofrendo, e eu vou atender, dê no que der, pode dar água no meio da canela, eu vou atender. É só comparar o acesso à saúde em Imperatriz do meu tempo e hoje. Eu não digo nem que o prefeito esteja errado, porque o gasto é muito grande,
mas eu aguentei firme e nunca fechei, nunca recusei um paciente porque ele não fosse de Imperatriz. Você sabe, você que é do Amarante, você que é de João Lisboa, de Senador Larroque, de Baus, chegou, a gente atendia. Lá, por exemplo, do Buriticupu, a base de Buriticupu é a Açailândia, mas não ficava em Açailândia. Até os de Açailândia vieram para cá e eu atendia. Tinha dia que tinha 20 ambulâncias no Socorrão, de tudo quanto era de cidade. E eu dava um jeito e atendia. E olhe que nesse tempo não tinha o Estado bancando como tem hoje, bancando com o macro regional, fazendo 2.000 cirurgias por mês. Fazia tudo, era no Socorrão. 50, 60 cirurgias todo dia. O senhor foi prefeito por 2 mandatos aqui em Imperatriz, algo histórico, uma reeleição de um prefeito. Ganhou com uma maioria praticamente absoluta, juntando todos os candidatos. O senhor tem saudade de ser prefeito? Eu não vivo do passado, eu vivo... O passado serve para mim apenas como referência. Eu vivo o presente, e no presente eu construo o futuro. O passado, ele é igual ao concreto, não muda mais. Então, eu tenho absoluta certeza que cumpri o meu papel, contribuí para a Imperatriz dar um salto. Só para ter ideia, o PIB de Imperatriz, PIB, minha gente, é tudo que a cidade produz, a soma de todas as riquezas produzidas no ano. Quando eu assumi, todas as riquezas produzidas por Imperatriz, desde um vendedor de panelada até o mais alto empresário, dava 2 bilhões por ano. Quando eu entreguei, era 7 bilhões. Multiplicou por 3,5 vezes. Graças a isso, o prefeito Assis Ramos hoje tem recursos para trabalhar, porque quando eu assumi, a cota do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, que era destinado à Imperatriz, era 3 milhões por mês. Pode olhar no site da Fazenda, que hoje é 12 milhões por mês. Então, o prefeito Assis Ramos pode me agradecer bastante eu ter feito esse trabalho para poder viabilizar a cidade. Então, eu não tenho saudade porque eu não vivo do passado, eu olho sempre para o para-brisa, jamais para o retrovisor. Agora eu estou no presente construindo o futuro. Vamos agora trabalhar no convencimento da população, da necessidade de nossa cidade, de nossa região, ter uma representação forte no Congresso para poder levar a voz da parte melhor do Maranhão. O filé do Maranhão é a região tocantina e é o sul do Maranhão. E o filé do Maranhão hoje está mudo, não tem voz, porque vem os periquitos, vem os candidatos que pegam o voto, o mundo nunca mais aparece aqui, porque ele não tem compromisso com a região. E você não me perguntou, mas eu vou responder. Quais as características para um bom representante, para um bom deputado? Primeiro, ser preparado. Não dá para uma pessoa despreparada chegar no Congresso e fazer frente aos grandes legisladores, fazer frente aos grandes oradores. Não dá, o cara vai ficar encolhidinho lá no fundo do plenário. Ninguém nem sabe quem é. Esse representante, além de preparo, tem que ser decente, porque senão a gente vai passar vergonha no Jornal Nacional, aqueles canos enferrujados saindo nota de 100 e entrando no apartamento dele, como entrou lá no do Gedel. Então, tem que ser preparado, tem que ser decente, mas tem que ter também compromisso com a região. Uma vez, quando eu era deputado, eu cheguei aqui da região, num dia de segunda-feira, e eu ia passando lá no corredor do Congresso, ia para o plenário, e encontrei um deputado do Maranhão, que hoje não é mais deputado. Ele disse: "E aí, Madeira, está vindo de onde?" Eu digo: "Estou vindo lá do Maranhão." Aí eu disse: "Quando é que..." Ele disse: "Como é que está lá?" Eu digo: tá bem." Eu digo: "Quando é que tu vai lá?" Ele disse: "Fazer o quê, rapaz? A eleição foi ano passado, eu só vou lá daqui a 4 anos. Que diabo é que eu vou fazer lá agora?" Então, tem que ter compromisso. E isso eu tenho. Quando eu era deputado, eu estava em tudo quanto é de lugar. Eu ia no Grajaú, uma vez eu fui na Boa Lembrança,
que é um município de Sítio Novo, próximo de São Pedro do Crente, 5 horas de carro numa estrada de chão, areião, lama, ladeira, pedra. Aí lá eu fui inaugurar um poço que eu furei lá, coloquei verba para furar, para poder dar água de boa qualidade. Aí o presidente da associação disse, pela primeira vez tem um deputado federal em Boa Lembrança, é muito difícil acontecer isso. Eu digo, não, presidente, não é difícil um deputado federal vir na Boa Lembrança, porque ele vem de avião para Imperatriz, pega um carro e vem, nem que custe. O difícil, presidente, é a Boa Lembrança mandar um deputado federal para Brasília, como vocês me mandaram, que tenha compromisso com a Boa Lembrança. Por isso que eu me lembrei que vocês aqui não têm água, vocês bebiam era água contaminada. Então é isso que eu quero dizer, tem que ter compromisso. E eu mostrei em 4 mandatos o meu compromisso com a região. Eu não abandono. Então, um deputado que atende o telefone, um deputado que tem acesso, um deputado que as pessoas achem. Porque a maioria desses que vem para a região, compra um cabo eleitoral e leva os votos da região, você nunca mais vê. Se ainda quiser ver, você tem que procurar o retrato do Santinho, do tempo da campanha, e olhar o retrato, porque em carne e osso você não vai ver mais nunca. Ok, olha só, no próximo bloco, aliás, o último bloco do programa, nós vamos agora pedir para o ex-prefeito, pré-candidato a deputado federal Sebastião Madeira, fazer aí uma rápida avaliação da gestão Flávio Dino e também Assis Ramos, logo após o intervalo comercial. De volta com o nosso Notícia em Foco, e nós estamos conversando com o ex-prefeito de Imperatriz, Sebastião Madeira. E nessa série de entrevistas nós estamos falando de tudo, inclusive sobre o lançamento da sua pré-candidatura a deputado federal e o apoio ao senador Roberto Rocha. Ex-prefeito Sebastião Madeira, o senhor foi um dos responsáveis, ou podemos dizer, o responsável pela eleição, a vitória do governador Flávio Dino aqui em Imperatriz. Pouco tempo depois, o senhor concede uma entrevista a uma emissora de rádio, a nível de estado do Maranhão, e que o senhor declara que o governo Flávio Dino, ou o governador Flávio Dino, é um desastre político e que só não foi ou não é apedrejado nas ruas do Maranhão porque Rosena Sarney havia deixado 2 milhões em caixa. O senhor ainda comunga do mesmo pensamento e, na mesma oportunidade, faça uma avaliação do governador Flávio Dino. Na verdade, não foi 2 milhões, ela deixou 2 bilhões. Você tem uma ideia do que é 1 bilhão? Se a pessoa começar a contar 1, 2, 3, até chegar em 1 bilhão e contar as 24 horas por dia, sem dormir, sem comer nem nada, passa 33 anos contando para poder chegar num bilhão. Avalie 2. É um valor de uma grandeza assim que não dá para a gente avaliar. Mas não foi logo depois, não. Eu ia apoiar o Luiz Fernando, até porque a governadora me tratou muito bem, a governadora Rosena Sarney. Sem eu ser aliado dela, ela me tratou muito bem, deu dinheiro para a saúde, deu dinheiro para convênios. Eu achei que eu devia dar uma resposta. E tinha um candidato que eu acreditava. Quando esse candidato foi descartado e substituído pelo então senador Edinho Lobão, eu pulei fora, procurei o Flávio e combinei de apoiá-lo e fui para cima, do Itinga até o Riachão. De Imperatriz até Grajaú e Buriticupu, eu fiz campanha de cidade em cidade. E fui o responsável pela organização da campanha. O Cleito era que organizava, mas eu estava por trás. E ele tirou, na nossa região, 80%. É só a gente comparar. No Maranhão todo ele teve 63%. Na nossa região ele teve 80%. Teve alguma diferença. Eu calculo que a diferença foi o meu trabalho. Bom, e eu achei, quando eu digo, bom, eu participei de um governo, ajudei a eleger, eu vou estar no núcleo do governo, eu vou ser ouvido. Aí eu senti sendo escanteado, afastado.
não fez nenhum convênio comigo. Quando vinha fazer uma obra em Imperatriz, era independente pelo Estado. Aí as máquinas estavam asfaltando a rua e os membros do PCdoB de casa em casa. Olha, gente, isso aqui não tem nada a ver com o prefeito Madeira, é o governador Flávio Dino. Dei um aperto no Madeira para ele dizer onde está botando o dinheiro do município. Então eu comecei a sentir que eu não estava neste projeto. E culminou, nós tínhamos um acordo de os dois apoiarem um candidato a prefeito. Acordamos, combinamos que esse candidato seria o deputado Marco Aurélio. E, sem eu ser ouvido nem cheirado, o governador trocou de candidato pela Rosângela. Eu não tenho nada contra a Rosângela. O que eu tenho é contra o canto de carroceria que foi dado em mim. Aí eu vi que neste latifúndio eu não tinha nenhum espaço. E aí eu divergi, lançamos o Rebinha, derrotamos a candidata do governador e facilitou a vitória do Assis. Então, eu fui dar essa entrevista em São João dos Patos, numa rádio comunitária, por telefone, que repercutiu no Maranhão todo, 2 anos e 5 meses depois que o Flávio Dino assumiu. Eu não era mais nem prefeito. E eu digo e sustento que ele é um desastre político. Aqui foi o exemplo. Nós deixamos de eleger um candidato a prefeito e, por causa de Imperatriz, eles trocaram a candidatura de Imperatriz do PCdoB, do Marco Aurélio, pela do PDT. E a contrapartida foi lá em Barreirinhas. Eles tiraram o candidato do PDT e botaram um do PCdoB. Aí eles perderam aqui e perderam em Barreirinha. Isso é acerto político? Quer dizer, por quê? Porque o governador Flávio Dino é um homem preparado, eu não posso negar. Mas ele só convive com quem diz amém, só convive com labigó, tem que fazer assim todo tempo. Qualquer político que tenha um mínimo de independência, eles descartam. Está aí o governador Zé Reinaldo. O governador Zé Reinaldo foi o responsável pela entrada do Flávio na política. Ele não tinha um voto no Maranhão, ele era juiz. Ele estava afastado, inclusive, do Maranhão, era juiz federal, era presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Não tinha um voto. O governador Zé Reinaldo chamou Humberto Coutinho, disse, é para apoiar o Flávio Dino. Chamou o Temer, é para apoiar o Flávio Dino. Chamou o Rubens Pereira de Matões, é para apoiar o Flávio Dino. Ele tirou 120 mil votos, ele não tinha nenhum. Então eu quero agradecer essa oportunidade. Mas quero pedir que o povo da minha região, especialmente de Imperatriz, que é quem está acompanhando essa entrevista, faça uma reflexão. Tem gente que diz, não adianta votar, tudo é ladrão. Não, gente, nem todo mundo é ladrão. Eu não sou, e já provei isso, em 22 anos de mandatos consecutivos, em 14 anos de deputado federal, em 8 anos de prefeito. Eu não sou ladrão, eu sou correto, eu sou um cidadão que cumpre o seu papel. A Assembleia tem 42 deputados estaduais. Se o povo daqui se revoltar e não votar em nenhum, vai ter 42, nenhum defendendo na Assembleia a solução dos nossos problemas. Serão 2 senadores e um presidente da República. Vamos refletir, porque é na política que se encontra a solução dos problemas. O Papa Francisco é um homem maravilhoso, eu acho que até é santo, se não for, quando ele morrer, vão santificar. Mas ele não vem Imperatriz e nem vai defender Imperatriz e o Grajaú e o Amarante e a Sailândia, ele não vai defender no Congresso, porque ele está lá em Roma. Quem vai defender são os senadores do Maranhão, são os deputados federais do Maranhão, e é preciso que nesse grupo tenha gente que tenha compromisso com Imperatriz e com a nossa região. Um abraço para você, vamos à luta e vamos para a vitória. Ok, tá aí. Portanto, nós conversamos com o ex-prefeito e atual pré-candidato a deputado federal Sebastião Madeira, e o nosso programa Notícia em Foco aqui na Band Imperatriz vai continuar
batendo nessa tecla, viu? Conscientizando a população de Imperatriz e região a votar nos nomes de Imperatriz, nomes bons que representam de verdade a nossa região tocantina, não nos paraquedistas que vêm de outro lugar para pedir voto aqui em Imperatriz. A todos um forte abraço e a gente se encontra amanhã, se Deus quiser.